Capítulo 15, Reunião do pessoal e domingo. Parte 2. O velho ouviu nossa conversa com uma expressão amarga no rosto. Jovem mestre, isso é chamado de revenda. Não é algo muito bem visto, então é melhor que não tente. Claro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, iria até a outra loja e diria que você está vendendo isso por 4 moedas de ouro. Esse tipo de informação deve ser o suficiente para me render um cobre grande, não é? E a expressão dele azedou. O homem olhou para trás, na direção de Ghislaine, pedindo por ajuda, mas ela estava ouvindo tudo com interesse. O velho recuou e suspirou, parecendo perceber que qualquer coisa que dissesse seria inútil. Desculpa, falei, mas só na minha cabeça. Esperava que ele não ficasse muito tempo assim. Eu só estava brincando. De qualquer forma, falei, mesmo se você não quiser comprar nada, ainda é importante saber o preço das coisas. E o que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode, por exemplo, calcular quanto vai gastar sem nem mesmo ir até uma loja? E como isso seria supostamente útil? Como isso seria supostamente? Bem, se você for revender, então pode descobrir quanto. Espera. Não, em momentos assim é melhor deixar tudo com Ghislaine. Como isso seria supostamente útil, Ghislaine? Não faço ideia. Espera, sério. Ela não sabe. Pensei que soubesse. Bem, tanto faz. De qualquer forma, não é como se isso fosse uma lição. Certo, então, talvez, no final das contas não seja útil, a informação era para uso próprio, de qualquer forma. Tudo bem se elas não entendiam. Sempre que estivesse em um mercado, a primeira coisa a se fazer seria comparar preços. Foi assim que sempre fiz as coisas nos jogos online, e não havia qualquer razão para mudar isso. Apesar do fato de que eu nunca tinha feito isso antes, ao menos nesta vida, e realmente não estava certo sobre a necessidade desse tipo de coisa. Se você não sabe se é útil ou não, por que faz? Porque acho que pode ser útil. Seu rosto deixou claro que não gostou da minha resposta. Não é como se eu pudesse responder todas as suas perguntas. Tente pensar um pouco. Pense um pouco nisso, falei. Se achar que é útil, faça o mesmo. Se achar que é inútil, então pode rir. Então escolho rir. Ah, 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 ah. E por que diabos você está rindo? Ela me deu um soco. Que merda! Demos uma volta pela área e acabei de fazer todas as minhas anotações. Dispensei as lojas chiques, já que sabia que seria tudo muito caro. Em vez disso, fomos para a parte externa da cidade. Depois de andar um pouco, os produtos das lojas mudaram completamente. Os preços também tiveram uma queda dramática, de 5 moedas de ouro para apenas uma. Ainda está caro. Não posso comprar nada, pensei. Havia mais pessoas nesse local, variando de nobres a aventureiras, de acordo com suas aparências. Até os donos das lojas pareciam mais animados enquanto faziam propagandas de seus produtos. Talvez porque uma moeda de ouro fosse algo mais acessível. Uma loja chamou minha atenção enquanto eu fazia anotações, uma livraria, para ser mais exato. Decidi dar uma olhada. Estava deserta, igual à seção voltada a adultos de uma livraria. Havia 2 estantes de livros com vários volumes de mesmo título alinhados em grupos de 2 ou 3. Cada livro custava cerca de 1 moeda de ouro. No espaço restante havia uma caixa trancada com vários livros dentro.
Eram cerca de 8 peças de ouro por volume, sendo que o mais caro custava 10 peças de ouro. São os destaques da loja, pensei. O dono da loja olhou para mim e bufou, parecia ter descartado meu potencial como cliente. Seu olhar revelou suspeita quando comecei a anotar todos os títulos que vi em suas prateleiras. Provavelmente ficou preocupado comigo tentando copiar o conteúdo dos livros. Me afastei das estantes, esperando que isso passasse uma mensagem como: não se preocupe. Não estou tocando em seus livros. Não vou copiar nada. Olhei para dentro da caixa trancada e notei um livro que já tinha visto antes. Dicionário de plantas, 10 moedas de ouro, falei, lendo em voz alta. Era o mesmo livro que Zenith me deu no meu 5º aniversário. Caro, pensei. Se uma moeda de ouro fosse algo como 10.000 ienes, isso significava que esse livro custaria mais de 70.000 ienes. Minha mãe devia ter exagerado ao pagar tanto por isso. Uau! Parecia que dicionários eram coisas realmente caras. Eu adoraria ler Magia de Convocação de Sig, mas custava 10 moedas de ouro. Com um salário de 2 moedas de prata por mês, eu não teria como pagar por isso. O livro mais caro era Os Cerimônias da Corte Imperial do Palácio Real de Assura. Eu definitivamente não precisava disso. O que você está olhando com tanto interesse? Era Eris falando. Aparentemente, em algum momento, ela me seguiu para dentro do local. Devia ter notado que fiquei olhando para os títulos dos livros sem tomar nenhuma nota. Ah, nada, só estava pensando que não há nada de muito interessante aqui. Ah, verdade, ouvi dizer que você gosta de livros, não é? Perguntou Eris. Quem te falou isso? Meu pai. Philip, hein? Bem, era esperado, já que pedi até para me mostrar a biblioteca. Se você realmente quer um, eu poderia comprar, disse ela. Você fala isso, mas tem algum dinheiro? Meu avô vai pagar. É o que suspeitei. Ela só iria deixar que Saurus voltasse a mimá-la. Eu precisava fazer Eris entender que dinheiro era um recurso limitado. Mas eu quero aquele livro. Realmente quero ele, pensei. Não preciso disso. E por que não? E voltou a fazer beicinho. Era a expressão que fazia sempre que ficava de mau humor. Se seu humor piorasse, seu rosto tomaria a feição de um demônio e ela me socaria. Justo agora, eu ainda estava seguro, já que ela não tinha razão nenhuma. Você não pode sair gastando dinheiro com qualquer coisa que quiser. Por que não posso? Ela franziu as sobrancelhas. Estava ficando cada vez mais irritada, já que não entendia o que acontecia. Eu quase pude ver sua barra de raiva enchendo. Qual seria a melhor forma de explicar isso? Haveria algum sentido em ensinar algo como o valor do dinheiro para a criança de uma família nobre? Bem, não custaria nada tentar. Você sabe quanto eu ganho por mês para te ensinar? Umas 5 peças de ouro. 2 peças de prata, falei. Mas isso é muito pouco. Gritou ela. O dono da loja fechou a cara, aparentemente aborrecido com o barulho. Desculpe, pensei. Não, esse é um pagamento justo, levando em conta que ainda sou jovem e não tenho nenhuma qualificação. Além disso, também pagariam minhas despesas para estudar na Universidade de Magia. Mas Ghislaine ganha 5 moedas de ouro. E você também está me ensinando muitas coisas. Mas Ghislaine tem qualificações, e também tem o título de Rei da Espada. E ela trabalha como sua guarda-costas.
faz sentido que receba mais. Além disso, uma parte de seu salário elevado era graças às tradições desagradáveis da família Boreas Greirat. Eles pareciam dar um tratamento especial para o tipo fera do sexo feminino. Então, e eu? Você é ruim com magia e com esgrima, não tem nenhuma qualificação, não importa o quanto seu pagamento estivesse acima da média, uma moeda de ouro já seria um enorme exagero. Bem, e ela também não tinha ganho nenhuma moeda de ouro para poder gastar. Gur. Se quiser comprar algo para alguém, faça isso assim que tiver dinheiro para pagar pelas coisas. Certo, entendi. Ela tinha um olhar de derrota, algo incomum, no rosto. Esse tipo de lição geralmente entrava por um de seus ouvidos e saía pelo outro. Bom, vou ver se consigo convencer o Philip a, pelo menos, te dar algum dinheiro para gastar da próxima vez. Sério. Eris ergueu a cabeça. Eu podia quase sentir seu medidor de afeição aumentando. Bem, comprar o que ela quisesse sem deixar que se virasse com dinheiro estava apenas fazendo mal à menina. Seria melhor dar um pouco de dinheiro para Eris e deixá-la aprender sobre como usá-lo. Anotei o nome daquele livro que chamou minha atenção e saímos da loja. Depois desse dia, descobri o que queria comprar e qual era o preço das coisas. O céu estava com uma bela vista, uma mistura de vermelho e laranja, enquanto voltávamos para casa. Parecia que o pôr do sol não mudava, não importa em que mundo seja. Assim que pensei nisso, olhei para cima, só para ver um castelo flutuante. Ele pairava entre as nuvens, estava escondido, mas estava lá. Uau! Surpreso, apontei para cima. Aqueles ao meu redor deram uma olhada para cima, só para demonstrar a falta de interesse na mesma hora. Eles não podem ver isso. Só eu que consigo. Só eu estou vendo Laputa, o castelo no céu. Mentiram para mim. É sua primeira vez vendo isso. É a fortaleza flutuante de Perugius, o rei dragão blindado, explicou Ghislaine. A informação chegou um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, Ryuji, digo, Ghislaine. Enfim, uma fortaleza flutuante, incrível. E Perugius é? Você deve saber disso, não? Eu senti como se já tivesse visto esse nome antes, mas não lembrava onde. Quem que ele é mesmo? Ghislaine parecia ligeiramente surpresa enquanto tentava encontrar as palavras adequadas para explicar. Mas Eris não perdeu a oportunidade. Ela disparou até a minha frente e cruzou os braços sobre os peitos, com as pernas bem firmes e os pés afastados. Permita-me ensinar. Por favor, ensine-me. Muito bem. Ela inflou de orgulho. Perugius é um dos 3 heróis lendários que derrotaram o deus demônio Laplace. O deus demônio Laplace. Agora, onde eu tinha ouvido esse nome? Ele é incrivelmente forte. Comandou 12 homens e, com sua fortaleza flutuante, marchou em direção à fortaleza de Laplace. Ah, é. Que incrível, falei. Não é? Você sabe muito sobre isso, jovem senhora. Obrigado. Hehehe. Ela gargalhou. Você ainda tem muito a aprender, Rudeus. Eu sabia que se voltasse a questioná-la levaria outro soco. Em vez disso, pesquisei sobre o assunto quando voltamos à mansão. Quando perguntei sobre essas coisas para Philip, ele disse que havia um livro falando sobre o assunto em algum lugar. Antes que eu pudesse pedir, o homem já tinha instruído o mordomo para pegar o volume para mim.
Lamentei por tê-lo feito passar por tantos problemas, já que o livro era um que eu tinha visto em minha casa, lá em Buena Village, a lenda de Perugius. Pensei que não passava de um conto de fadas, mas, afinal, parecia ser um fato histórico. Seu conteúdo poderia ser resumido da seguinte forma: Perugius, o rei dragão blindado. Ninguém sabia onde ele nasceu ou como foi criado. O registro mais antigo era sobre sua juventude, antes de ficar famoso, quando o deus dragão, Urupem, o arrastou para a guilda dos aventureiros. Ele mostrou tanta força que, em algum momento, o deus dragão, Urupem, o deus do norte, Kalman, e os imperadores gêmeos, Migus e Gumis, formaram um grupo com ele. Esmagaram todos os oponentes que encontraram. Em parte, graças ao seu vínculo fraterno com Urupem, Perugius entrou para a história como o dragão blindado, e também como um dos 5 comandantes do deus dragão. Ele exibiu a magnificência de seus poderes na batalha contra Laplace. Perugius fez uso de toda a sua força, usando magia de invocação para chamar 12 familiares: vazio, escuridão, brilho, desastre, vida, terremoto violento, tempo, trovão estrondoso, destruição, compreensão, insanidade e redenção. Esses eram os nomes de seus familiares mais fortes, aqueles que manipulava pessoalmente. Com eles, Perugius restaurou a fortaleza flutuante destruidora do caos e partiu para a batalha final contra Laplace. Entretanto, mesmo todo esse poder não foi o suficiente para destruir o deus demônio, forçando Perugius a se contentar com seu selamento. Mesmo assim, a força e aparência imponente da destruidora do caos no céu foi o bastante para que as pessoas o chamassem de Rei Dragão Blindado. O reino de Asura o agradeceu por suas realizações e, com o fim da guerra, proclamou o início de uma nova era. A era atual, a era do dragão blindado. Agora era o ano 414 da era do dragão blindado. O rei dragão blindado Perugius não governava ou reinava sobre nada, simplesmente pairava sobre o mundo em sua fortaleza flutuante destruidora do caos. Ninguém conhecia suas verdadeiras intenções. Mas, mais importante, isso foi há 400 anos. O cara ainda estava vivo. Já não era apenas um castelo vazio flutuando no céu. Dito isso, se houvesse uma oportunidade de passar por lá, eu ficaria bastante animado. No dia seguinte, Eris estava com um humor completamente horrendo. Talvez tenha sido por finalmente ter sentido o gostinho de um dia inteiro de liberdade, ou talvez por nunca ter tido permissão para ir além das lojas mais chiques, pelo menos até o momento. De qualquer forma, deixá-la ganhar um dia de folga definitivamente foi uma boa ideia. Exijo que me leve de novo. Ela cruzou os braços e plantou as pernas firmemente, ligeiramente afastadas. Era a mesma pose de sempre, mas, desta vez, suas bochechas estavam tingidas de vermelho. Que tipo de rubor era esse? Irritação ou vergonha? Talvez ela estivesse demonstrando timidez. Não, sem chances. Era a Eris. Eu hesitei em responder. Ela rangeu os dentes. Então pegou um punhado de cabelo com as 2 mãos e jogou os quadris para trás. Por favor, me leve com você, meu. Sim, eu levo. Vou te levar comigo, então pare com isso. Eu exigi em pânico. Com certeza foi algo fofo, admito, mas não era bom para o meu coração. Parecia que o karma ruim se acumulava sempre que ela fazia isso. Karma ruim que resultaria em um soco na minha cara. Está bem se você entendeu.
Eris soltou o cabelo esvoaçante e voltou para seu assento antes que as mechas na altura de seu quadril tivessem voltado ao lugar. Agora, continue com a lição. Parece que hoje você está motivada. Porque eu sei que você vai dizer que não vai me levar se eu não me comportar. Desde quando ela ficou tão esperta. E isso mesmo, vou te levar, mas só se você se comportar. Impressionado, comecei a última lição do dia.